Podem ter certeza, o que vir de porcaria, que for para facilitar a vida de bandido, para prejudicar o cidadão de bem, vocês vão contar com uma oposição ferrenha. Esse sistema que vai acabar com a liberdade de imprensa e de expressão no Brasil. Bandido, vagabundo pode matar quem quiser lá, tira o corpo aqui embaixo, tá tudo certo. A polícia não pode subir atrás da vagabundagem. Enquanto isso, os brigadianos prendendo e eles soltando, policiais civis investigando e eles soltando. Boa noite, boa noite. Tu não ia botar os vídeos, cara? Coloca o vídeo aí, olha aí, ó, já tá ao vivo e a cores e o Ezequiel não botou o vídeo. Coloca, ele vai botar para vocês alguns vídeos para contextualizar o que eu, o Sanderson e o Marcial vamos comentar hoje. Coloca aí, Ezequiel. Porventura, façam comigo, mas não posso fugir da minha responsabilidade. Não posso fugir da verdade. Não posso fugir da minha palavra para... Não interessa onde eu esteja. Não interessa a covardia que porventura façam comigo. Mas não posso fugir da minha responsabilidade. Não posso fugir da verdade. Não posso fugir da minha palavra para com vocês. E digo, estaria muito bem se estivesse do outro lado. Mas não estou. Estou do lado de Deus, pátria, família e liberdade. O Brasil é um país fantástico. Repito, ninguém tem o que nós temos. Quem tem uma biodiversidade como a nossa, terras agricultáveis como a nossa, belezas naturais, um povo amigo, vamos mudar o destino do Brasil. Brasil acima de tudo! Eles foram retirados dessa área, foram levados para uma área segura. Repito, o espaço da Blue Zone é um grande toldo, enfim, então tem componentes inflamáveis, enfim, outras questões que precisam ser avaliadas nesse momento de tensão. A gente vai seguir acompanhando, eles seguem empurrando a gente um pouquinho para trás, nessa área já tem energia, então talvez seja um espaço de mais segurança. A energia do outro lado foi cortada, a gente vai aos poucos entendendo os movimentos também de segurança que foram adotados pelas equipes que estão trabalhando. A composição de segurança... A entregar o meu melhor trabalho possível e os 6 relatórios que tanto foram divulgados, se precisasse eu faria 10, 15, 20 versões, desde que cada uma delas se apresentasse melhor do que a última. Então eu não tenho... aliás, isso é natural dentro do processo legislativo. O que não ocorre com tanta frequência é uma única versão ser pautada e aprovada. E eu não tive recuo absolutamente nenhum. Na verdade, foram pontos estratégicos para acabar com essas falsas narrativas que foram criadas e, lamentavelmente, o governo federal escolheu um único caminho, o caminho do ataque político. Desde que meu nome foi anunciado como relator dessa importante matéria, aliás, nos últimos 30, 40 anos, talvez seja a pauta legislativa e a entrega maior, assim, mais forte no combate ao crime organizado do Congresso Nacional. E o governo federal, desde que meu nome foi informado oficialmente pelo presidente Hugo Motta, eles escolheram o caminho da disputa política, da briga política ideológica e não vieram sequer solicitaram para conversar comigo e debater tecnicamente o texto.
Então, o meu ponto de vista, eu não digo que eu atendi o governo, eu estava 100% do tempo tentando e procurando escrever um texto e conseguimos atender a população brasileira. Beleza, coloca a galera aí. Bom, boa noite, pessoal. Mais uma live hoje bem improvisada. Eu, Marcel e o Santos aqui em Brasília. A gente está, logicamente, voltado para a pauta que aconteceu recentemente, que foi a prisão do presidente Bolsonaro. Mas a gente quis falar também um pouco, vai ser uma live um pouquinho mais curta, mas muito importante, falando sobre o que disse o Derrite, do projeto antifacção, sobre a questão dos desastres, do mico, da vergonha, do vexame da COP30 e, logicamente, desta prisão irregular e injusta no presidente Bolsonaro. Então, eu quero agradecer mais uma vez aí meus amigos Sanderson e Marcel por estarem presentes. A gente se viu agora há pouco, né, numa reunião que fizemos aqui em Brasília e combinamos de fazer essa live até para poder manter contato com vocês. A gente confessa que esse final de ano não está sendo fácil manter essa ligação, porque são reuniões importantíssimas, são construções, é tanto ataque do sistema contra a oposição que muitas vezes a gente não consegue conversar mais com vocês. Então, eu vou começar agradecendo a presença e pedindo para que vocês comentem, compartilhem. A gente tem várias novidades a falar, mas eu começo com o meu grande amigo e irmão Sanderson, policial federal, que já foi presidente da Comissão de Segurança, é um dos caras mais capacitados na área de segurança pública, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil, que vai fazer um resumo para nós, Sanderson, desse projeto que foi relatado pelo Derrite. Todos nós apoiamos, logicamente que a gente gostaria de apertar ainda mais o cinto, mas foi feito o possível, né? A gente sempre comenta que aqui na Câmara, toda vitória, seja ela pequena ou média, tem que ser comemorada. E esse projeto foi um projeto realmente que vai asfixiar economicamente o tráfico, vai trazer penalização mais duras, ou seja, vai acabar valorizando os nossos operadores de segurança pública, fruto ainda mais daquela operação que aconteceu no Rio de Janeiro. Boa noite, Sanderson. Está contigo, meu irmão. Boa noite, meu amigo Zuco. Boa noite, meu amigo Van Hatten. E vocês dois tiveram participação fundamental no sucesso do relatório apresentado pelo Derrite. Zuco, como líder da oposição, teve um papel fulcral, fundamental. Não fosse a condução que tu fez, provavelmente o próprio Centrão teria cedido às pressões do governo, porque nós sabemos, não precisa ser grande analista, né? Os parceiros ali dos cupinchas não queriam que endurecesse o regime no enfrentamento às facções. E o Marcel teve papel também destacado, não só como líder do Novo, mas como liderança de plenário que é. Então, vocês dois tiveram participação, eu diria, decisivas para que tivéssemos o sucesso. E o sucesso, como disse o Derrite ali, é atender o interesse da população brasileira. Não é nem atender o interesse da bancada da segurança pública ou o interesse do próprio relator, não. É olhar para o interesse da população que está cansada de ver vagabundo ser preso aí 5, 6, 7 vezes pela mesma prática criminosa. Então agora o sujeito vai ter que cumprir em casos de crimes graves, crimes violentos, cometidos por faccionados, por organizações criminosas, que ele coloca ali traz um fato novo que chama os crimes cometidos pelas facções como ultraviolentos. E esses crimes terão que cumprir pelo menos, pode ser até mais, mas pelo menos 70%, os apenados, 70% das penas em regime fechado. Somente depois de cumprido 70% é que ele vai poder começar a progredir, entrar no regime de progressão de pena do mais grave, do regime mais grave para o regime menos grave. Então, vários avanços foram obtidos. A classificação, por exemplo, de todos os crimes cometidos por faccionados como crimes hediondos
é também um passo fundamental, porque com isso eles não podem serem objeto de indulto. Sabe aqueles indultos de final de ano que nós vimos aí? Desde a FHC, foram 30 anos. Só o que não aconteceu foi indulto com o Bolsonaro. O Bolsonaro ficou 4 anos, não teve um indulto federal para vagabundo sair Natal, Ano Novo e tal. Mas a FHC, todos os anos teve, Lula, Dilma, Temer, os 2 anos de Temer. Aí chegou o Bolsonaro, não tem indulto para quê? Indulto é para trabalhador. Como é que eu vou beneficiar alguém que cometeu um assalto, que cometeu um homicídio? Lembra aquelas imagens que nós vimos ali no final do ano, os caras saindo enfileirados, os apenados para ir para a rua. E vão para a rua. Chamada saidinha. É as saidinhas, né? Não, mas antes disso, os indultos, porque agora, como os crimes cometidos por faccionados vão ser considerados hediondos, claro, tem que passar no Senado. Nosso papel nós cumprimos na Câmara. Tem que passar no Senado, vai a sanção, provavelmente o 9 Dedos lá vai vetar muitas coisas aí, porque ele é o time dele, né? O Van Hatten apresentou ali, foi lúcido, foi lapidar a tua atuação, Van Hatten. Apresentou um destaque de plenário que fez com que nós aprovássemos, mas a ideia tua foi genial, Van Hatten, que o preso provisório não possa votar. Claro. E imagina milhares de faccionados, de marginais, presos provisórios, cerca hoje de 30%, 40% da massa carcerária são presos provisórios que podem votar. Eles levam urnas para dentro dos presídios para essa massa votar. Então, milhares de votos aí, são milhares de votos. Não sabe nem quantos votos, são milhares de votos. Que a esquerda vai perder. E conseguimos aprovar. Porque em outros países é assim que funciona. O sujeito preso, provisoriamente ou definitivamente, não vota. Porque ele deixou de ser cidadão. Quando ele perde a liberdade, ele perde uma série de direitos, inclusive o direito de exercer o seu direito político. Então foi um passo importantíssimo, Zucco e Van Hatten. E mesmo com a esquerda no poder, apesar da esquerda, conseguimos vencer. Mentiras foram colocadas de que a Polícia Federal seria alijada dos processos de investigação, tudo mentira. Tudo mentira. Jamais nós aceitaríamos ou permitiríamos qualquer tipo de prejuízo para a Polícia Federal, até porque a Polícia Federal, ao contrário do que Lula, Lewandowski tem dito, não é uma polícia de governo, muito menos do Lula, é uma polícia de Estado. E a autonomia funcional da PF está na Constituição. Nós nem poderíamos mexer por um projeto de lei. Então, uma semana marcante para nós, que demos um passo importantíssimo para travar essa tentativa de transformar o Brasil num narco-estado, e é uma tentativa da esquerda bolivariana, né? Não é só do Brasil, outros países também tentam fazer essa inclusão ou essa inserção do Estado criminoso dentro do estamento público tradicional para toda a sorte de bandalheira. Nós estamos conseguindo enfrentar. Vamos ver até onde nós vamos. Tem o Senado ainda. O Senado nós sabemos o que é o Senado hoje. Aliás, Bolsonaro só está preso injustamente porque temos um Senado covarde que não faz o que tem que fazer. É isso aí, pessoal. Vamos compartilhar, comentar. Já estamos chegando a 5 mil ao vivo aqui na nossa live. Agradeço mais uma vez a oportunidade. É muito bacana a gente ver que o pessoal sempre procura estar presente e a gente está tentando manter a periodicidade. Confessamos que esse final de ano está difícil. Estou vendo várias mensagens aqui perguntando também sobre o Rio Grande, muita gente batendo no pedágio, muita gente falando que o governador lá escondeu as passagens, ou melhor, os voos. A gente já vai comentar um pouquinho sobre isso, mas deixar muito claro que as concessões, a iniciativa privada em parceria, sempre é muito bem-vinda, desde que seja feito de uma forma correta, não assodada, conversando com a sociedade, conversando com todos os entes, mas não é isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Tem transparência. Não, tu vê o cara querer, inclusive, que os voos sejam escondidos, só por esse tipo de iniciativa já desconfiamos. Eu queria também comentar esse vídeo que nós falamos sobre a COP30, porque ela nos afeta aqui na oposição. Para vocês terem uma ideia, nós entramos com um documento ainda em março deste ano, solicitamos
para que fosse assinada uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, também para investigar a COP30 em torno de uma entidade chamada OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos, uma ONG espanhola que subcontrata empresas brasileiras, olha que absurdo, cobrando inclusive uma taxa de 10%, e aí como madrinha a Janja, e como um dos diretores, um ex-primeiro secretário do Ministério da Educação. É um rolo desse ministério, é um rolo desse governo federal, e a gente está atento em cima. Então, um evento que custou próximo a R$1 bilhão e que foi um verdadeiro mico. Falta de água, a água existente, cara, banheiro sem saneamento, até pegar fogo pegou. Tu imagina? E o cara ainda foi a público, Marcel, dizer que pegou fogo e que se não fosse material antifogo seria pior. Pô, pegou fogo em um grande espaço na COP30, aí, digamos assim, com vários iates ali, à base do diesel que eles falam que é poluído ou que é poluidor. Enfim, foi um evento muito ruim, um evento que agora, no último dia, falaram que não foi feito nada de produtivo. Os representantes de várias nações disseram que nada foi avançado em termos de meio ambiente. Então, realmente, esse governo federal é um desastre. Já entramos com pedido de informação sobre vários gastos, estamos coletando assinaturas, já passamos de 150 assinaturas. A gente também está atento, estamos convocando os ministros envolvidos em função, imagina, quase R$1 bilhão entregues a uma ONG espanhola que contratava empresas brasileiras. Essa ONG espanhola, para vocês terem uma ideia, ela era responsável por locação de banheiro químico. Desde quando tu vai pegar uma empresa de um outro país, com dispensa de licitação, é rolo atrás de rolo. E para nossa grande tristeza, Marcel, eu acho que eu não te falei isso, estou falando aqui ao vivo, em vários pedidos de informação que nós encaminhamos para o TCU, muitas vezes caíam para determinados ministros do TCU e o ministro Dantas puxava para a sua responsabilidade. Nós vamos tentar, inclusive, uma audiência com ele para perguntar por que nós não recebemos resposta alguma sobre os documentos, as dezenas de documentos que a oposição encaminhou. Então, fica aqui registrado também este evento, que foi um evento com uma realização muito cara, desorganizada e principalmente sem um final que trouxesse qualquer tipo de avanço para o meio ambiente do Brasil e nacional e mundial. Marcel, vamos chegar agora na pauta principal. E tu e o Sanderson, desde o primeiro momento, estavam aqui em Brasília. A gente viu o quanto foi assodada, o quanto foi irresponsável, o quanto foi maldosa a prisão do presidente Bolsonaro. Um presidente que já estava em regime domiciliar, último boletim médico, com frequentes crises de soluço, vômito, pontadas, um homem debilitado. E por que eu pedi para que tu começasse a falar sobre? Porque tu foi um dos últimos a visitá-lo, foi na quarta-feira, ou seja, 2 dias antes da prisão. Tu foi aquele que falou praticamente por último, depois de ti, só o Nicolas, e veio sexta-feira a prisão preventiva, que hoje ele se encontra na Polícia Federal e que sabemos que ele não tem saúde para permanecer em regime fechado daquele jeito. Então, Marcelo, eu queria também a sua colaboração em torno do ocorrido. Olha, Zuco, primeiro, de novo, boa noite a ti, boa noite ao Sanderson, boa noite a todos que nos acompanham, alegria enorme. Olha, mais importante que a guerra é estar do lado de pessoas como vocês para enfrentá-la. Então, eu estou muito feliz de estar com vocês nesse momento tão difícil e triste do Brasil, de estar aqui lado a lado, ombreando, a gente trabalhando em Brasília, no Rio Grande do Sul, onde quer que seja, pelo país. E o que nós vimos acontecer essa semana, infelizmente, já estava previsto. A gente sabe que essa perseguição não tem parado. Alexandre de Moraes tem escalado a cada vez que ele pode.
E é preciso a gente fazer essa live, por isso que a gente também queria fazer, acho que os 2 assuntos já tratados foram fundamentais também, a questão da COP30, a questão da aprovação do novo marco de combate ao crime. Aliás, um detalhe, viu, Sandro? Sai quantos presos provisórios tem no Brasil? 400 mil. 400 mil. Olha a diferença que pode fazer numa eleição, né? Então, agora, a partir de agora, não tem mais 4 deputados federais aí e pode ser a diferença com o presidente. Com certeza. Então, a partir de agora, claro que o Senado tem que votar o texto ainda, mas acho muito difícil. Até o PT acabou orientando a favor. Eu até fiquei surpreso, sinceramente. Mas até eles orientaram a favor. Teve 40 deputados que votaram contra acabar com o voto para preso provisório e foi aprovado na Câmara. Mas indo para o assunto do Bolsonaro. Primeiro, eu fiquei muito preocupado quando eu saí da casa do Bolsonaro, porque eu vi que ele não estava bem de saúde, soluçando o dia todo. Né? Eu passei quase 4 horas lá. Apesar disso, a gente vê um homem que está, assim, disposto a enfrentar tudo, né? Ele está inconformado, ele repetiu várias vezes, ele sabe que eu conheço o processo, que vocês dois conhecem esse processo fajuto, essa farsa, mas ele repetiu várias vezes enquanto estava lá, que era muito injusto, ele está sendo condenado por um evento em que ele nem estava presente, o 8 de janeiro ele estava nos Estados Unidos, né? Por golpe armado, sendo que ninguém levou a arma para lá, né? Liderança de golpe armado. Aliás, o Exército não participou. As forças que deveriam defender a população também tiveram um apagão geral, e esse apagão foi deliberado, a gente sabe disso, né? Então, ele estava absolutamente inconformado, mas ao mesmo tempo estava tratando da situação política no Brasil inteiro e reforçou o compromisso dele conosco, com o Sanderson, comigo e com o Zucco, para o governo do estado, Sanderson e eu para o Senado, né? E em vários outros estados a gente tratou do processo eleitoral, porque a gente precisa enfrentar no ano que vem, nas urnas, esse monstro que está criado no Brasil. A eleição no ano que vem é a mais importante das nossas vidas, e ou a gente faz a diferença nas eleições do ano que vem, ou esquece, sinceramente, acabou o Brasil. E aí a eleição no Rio Grande do Sul, por Piratininha, é fundamental. O Zucco já falou também dos problemas que a gente está enfrentando hoje com o governo do estado, que tem sido pouco transparente, questão dos pedágios, e também no Senado da República. Bom, sobre a prisão do Bolsonaro, acho que é muito importante a gente tratar de alguns assuntos que estão sendo utilizados de forma a desinformar a população brasileira. Primeiro, a Polícia Federal pediu a prisão do Bolsonaro no dia 21. Ela aconteceu no dia 22, mas se vocês lerem a decisão do Alexandre de Moraes, mostra que a polícia pediu no dia 21. Por que é importante isso? Porque a questão da tornozeleira aconteceu só depois da meia-noite do dia 22, meia-noite e 8. Ou seja, o pedido de prisão do Alexandre de Moraes, aliás, da Polícia Federal, não estava vinculado à questão da tornozeleira eletrônica. Segundo, a tornozeleira eletrônica no Bolsonaro é abusiva. Sempre foi. Mais ainda quando estava numa prisão domiciliar ilegal, porque ele não podia estar preso domiciliarmente, porque ele não foi denunciado pelo Ministério Público no processo que o Alexandre de Moraes botou ele na cadeia, na cadeia não em casa, mas em prisão domiciliar. Ele estava lá por causa daquele processo que criaram também fajuto contra o Eduardo Bolsonaro. Quando o PGR decidiu não denunciar o Jair Bolsonaro, tinha que ter soltado ele. O Biratã Sanderson sabe disso, o Zucco sabe disso, mas mantiveram ele preso, cárcere privado. E ainda por cima com uma tornozeleira. Eu fui na casa do Bolsonaro. Tinha agente penitenciário na rua da frente e tinha na rua de trás. Por que tornozeleira eletrônica? Não existe a menor chance de fuga com uma pessoa sendo monitorada 24 horas por dia desse jeito. É o único preso em casa que eu conheci no Brasil que tem esse tipo de aparato de segurança. Vai ver se um traficante, aliás, a maioria não está preso, né? Mas vê se alguém que é de alta periculosidade tem esse tipo de aparato em sua volta. E o segundo ponto, só 50% dos presos hoje no Brasil, 48% para ser mais exato, dos presos em regime domiciliar, tem tornozeleira eletrônica. Então, tudo errado. O presidente já disse, inclusive, na audiência de custódia, que o que aconteceu, ele acometeu, foi um surto, comprovado pelos remédios fortíssimos que ele está tomando. Afinal de contas, isso, quem não sofreu isso está mentindo. Todo mundo sabe que às vezes você toma um remédio misturado com outro ou algum familiar e você acaba entrando numa espécie de surto, e foi o que o Bolsonaro disse que aconteceu e que os médicos e a defesa dele estão confirmando. E dois pontos mais importantes antes de eu devolver a palavra para ti, Zucco. A questão
do Ramagem. O Ramagem está nos Estados Unidos, é verdade. Mas essa história de querer colocar risco de fuga para o Bolsonaro, linkando com o Ramagem, linkando com a Embaixada Americana, é outra alucinação do Alexandre de Moraes. Né? Porque, repito, não tem condição do Bolsonaro, não tinha como ele fugir daquele ambiente que ele estava, não existia chance disso. E, finalmente, aí o mais grave de tudo, um ataque à liberdade religiosa. Quando o Flávio Bolsonaro convoca uma vigília próxima ao condomínio do Bolsonaro, ou seja, convoca pessoas a fazerem oração, ele está exercendo liberdade religiosa e liberdade de agrupamento, de reunião. São duas coisas que a Constituição Federal diz que são direitos e garantias fundamentais, ou seja, direitos pétreos, não podem ser tirados da Constituição. E o que o Alexandre de Moraes faz? O Alexandre de Moraes vai lá e diz que essa vigília foi uma vigília organizada para uma organização criminosa. Olha que absurdo o que ele diz. E o PSOL agora decidiu entrar contra o Flávio Bolsonaro pela organização dessa vigília. Pois bem, eu estive lá ontem, nós estivemos, a oposição reunida lá com o Flávio Bolsonaro, e nós vamos entrar contra o PSOL por estar também agredindo a liberdade religiosa com esse processo. Acho que era importante a gente dizer isso, viu, Zuco? Porque nós não podemos retroceder e nós temos que reagir. E nessa semana, obviamente, nós precisamos continuar batendo forte pela anistia no nosso país e nós vamos, né, redobrar a força. Se a gente já estava vindo com força, olha, ninguém vai nos conhecer mais sedentos por anistia do que a oposição nessa semana na Câmara dos Deputados. Excelente, Marcel. Pessoal, vamos compartilhar, vamos curtir, vamos comentar. Já passamos de 5.000 ao vivo. Quero agradecer a presença de todos vocês. A gente nem divulgou a live e está tendo, né, muita gente ali comentando, falando a importância. Eu acho que o Marcel foi muito feliz, ele conseguiu fazer um resumo e o grande finale, para mim, é o mais importante. Imaginem vocês que hoje o Bolsonaro está preso por ter feito, ou melhor, ele não fez nada. Pelo filho ter reclamado, ele na verdade, ele tá preso por terceiros, porque o despacho de Alexandre de Moraes foi que o chamamento à vigília do Flávio traria problemas à ordem pública. Olha o cúmulo, o absurdo que nós estamos vendo. E o Marcel também relembrou o pedido da Polícia Federal em relação à ordem pública, em relação à vigília, foi datada do dia 21. A questão de danificar a tornozeleira foi à 00:08 do dia 22. Ou seja, eles nem se conversam, nem a narrativa ficou clara. Olha o absurdo. E detalhe, gente, para quem não sabe, o Marcel foi lá, eu fui lá, o Sanderson também já tinha visitado. Tem uma viatura da Polícia Federal 24 horas. Os muros da casa são altíssimos, não tem como um senhor de 70 anos planejar qualquer coisa. É algo bizarro, é algo irresponsável, é algo maldoso. Então, e sem contar que nós estamos vendo, além de tudo, o lacrador, o youtuber, ministro, que faz uma punição de 22 milhões de reais ao Partido Liberal e prende o presidente Bolsonaro no dia 22. Até o detalhe de querer aparecer, ele quis. Ele, de forma muito objetiva, né, está, mais uma vez, trazendo um dano irreparável ao presidente Bolsonaro, à sua família. E eu tenho que deixar relatado o que o Marcel, né, já brifou. Ele está preso por algo que ele não fez, porque ele estava em regime domiciliar, fazendo toda e qualquer determinação, cumprindo todas as determinações, tanto da Polícia Federal quanto do ministro Alexandre de Moraes, e por uma convocação de uma vigília, foi usado o pretexto para tirá-lo de casa e levá-lo em regime fechado para a Polícia Federal. Santos, eu sei que tem horário, e eu queria passar para ti também, para tu poder falar, meu amigo, sobre.
Deixa eu só antes de passar para o Sanderson, uma informação importante. Olha como um bandido de verdade é tratado no Brasil, tá? No Rio de Janeiro, teve uma decisão da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária de mandar para a cadeia presos com tornozeleira, ou melhor, aqueles que estavam com tornozeleira fora de casa, que estavam com ela desligada há mais de 90 dias. Tá? Uma decisão da Secretaria. Eram 941 bandidos que estavam com tornozeleira sem funcionar há mais de 90 dias. E sabe o que o Tribunal de Justiça do Rio decidiu? Que era ilegal mandar esses presos de volta para casa. É isso que acontece com bandido de verdade no Brasil. Ficam soltos, têm privilégios. Aliás, o Fernando Collor de Mello passou 36 horas sem a tornozeleira eletrônica apitar. Aconteceu alguma coisa com ele? Ex-presidente, preso em casa e, até onde eu sei, sem Polícia Federal na porta, ficou 36 horas sem a tornozeleira funcionar, não aconteceu nada. Então aí a gente vê que a perseguição é com Bolsonaro e com a direita. Desculpa, Sanderson. Mas é exatamente isso. E nós temos, acho que não dá para esquecer, 3 deputados federais com mandato, somando os 3, são 2 milhões de votos. Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli e Ramagem. 3 pessoas dignas, honestas, cidadãos exemplares, os 3, parlamentares exemplares, os 3, e estão exilados, porque se pisarem aqui, também vão apodrecer na cadeia. E tudo isso acontece porque nós não temos um Senado Federal. O Senado Federal, tenho dito sempre, o Senado Federal brasileiro é um conjunto vazio, não tem nada. É o maior desperdício de dinheiro público do Brasil, dentre tantos, é o Senado. Sinceramente, estou dizendo aqui com dor no meu coração. Não como deputado federal, mas como cidadão. O Senado Federal brasileiro é o culpado de tudo isso que está acontecendo. Eles são os culpados. Porque vem de quanto tempo já esse esgarçamento? Ministros do STF, que são funcionários públicos. Eles não são agentes políticos. Eles não representam ninguém, não representam o povo. E eles mandam prefeitos fazerem ou não fazerem, eles mandam governadores fazerem ou deixarem de fazer, eles mandam presidentes da República fazerem ou não fazerem, eles calam deputados, eles calam senadores, eles determinam como a população civil brasileira tem que se portar, veja o negócio da pandemia. Então nós chegamos no fundo do poço. Essa gente do mal, porque todo mundo sabe, o Senado hoje é a instituição, o STF, assim como o Senado é uma instituição sem nenhuma serventia, não presta para nada. Pode fechar o Senado. Não tem razão de existir. O STF é a instituição mais odiada pela população de bem do Brasil. A exceção da esquerdalha, que está usufruindo desses benefícios, porque foi a esquerda que construiu esse STF deletério, nós temos a população aí, na sua esmagadora maioria, que não confia, que tem ojeriza, que tem até ódio e raiva daquilo que o STF vem fazendo, soltando traficantes, perdoando dívidas bilionárias. Olha, se nós conseguíssemos fazer, quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia, fazer uma CPMI ou uma CPI do STF. Nós provavelmente teríamos coisa ali do Arco da Velha. Ou alguém faz campanha, como está fazendo agora esse tal de Bessias, ou Rodrigo Pacheco, como fez também o Dino, e como fez também o Zanin, fazem campanha. O Zanin abandonou um escritório de advocacia que faturava milhões para ganhar 25 mil reais líquido por mês. É óbvio que aquilo ali é um negócio. Só que a população brasileira agora não tem mais tempo para respirar. Ou ano que vem nós reformamos o Congresso Nacional, o Senado tem que ser reformado, obviamente, mas a Câmara também, nós precisamos ter maioria na Câmara, sem precisar de centrão. Nós temos condições. É só indicar. Porque em época de eleição aparece aquela turma lá que durante os 4 anos não fazem nada, se escondem, votam contra, mas aí, não, eu sou da família, eu sou da direita, eu sou contra o crime, eu sou contra a corrupção, eu sou contra os abusos, contra políticos e tal. A população tem que estar atenta para não votar nessa gente. Manda para casa.
Vamos fazer com que apenas candidatos dignos, que tenham prova de que vão vir para a Câmara Federal para mudar o cenário, ou para o Senado para mudar o cenário, é que tem que ter a honra de representar o povo brasileiro. Acho que esse é o grande norte, azimuth, Zucco. É o azimuth que nós temos que seguir. Não tem alternativa. É fazer as modificações no parlamento, que a partir dali nós vamos conseguir. Se nós vamos continuar ano que vem, vai chegar, nós vamos de novo ficar na mão do Centrão, o Senado vai ficar na mão do Centrão, vamos botar um presidente lá, pode ser o Zucco, presidente da República. Se não tiver o Congresso, fica refém. Deixa eu pedir para vocês compartilharem e comentarem, olha, sem avisar ninguém, uma live de última hora, Marcel, já passamos de 8.000 ao vivo, então quero agradecer mais do que o Sapo Barbudo, que com todo o aparato não conseguia chegar a 5.000 pessoas. Então, quero agradecer. Já pedi para que vocês curtem, comentem, entrem nas redes sociais do Marcel, aqueles que não seguem, entrem nas redes sociais do Santos, nas minhas redes. Nós temos uma intenção. Eu nem falei com o Marcel e com o Sanderson, mas eu estou com um planejamento aí de uma live periódica desse trio aqui, para a gente poder conversar com o Rio Grande do Sul, conversar com o Brasil, mas depois eu falo para eles, vou pegar eles de surpresa aqui. Gente, olha só, eu quero passar a palavra para cada um, para a gente fazer aqui o encerramento. O Santos já tem um evento, o Marcel também, amanhã de manhã nós temos algumas reuniões importantes. Eu vou falar minha parte aqui, que, como foi muito bem comentado, a pauta da anistia é importante salientar para quem nos assiste. Muitas pessoas falam assim, mas a anistia não é tão importante. Bom, primeiro que eu quero que vocês saibam que tem pessoas presas em regime fechado que nunca passaram próximo de uma delegacia, não tem passagem alguma, não cometeram crimes alguns, e cada vez mais nós temos a comprovação de que o sistema fez questão de criar uma grande cortina de fumaça em torno de um projeto de poder e vingança, que é o governo Lula. A gente está lutando muito para que a gente possa pautar esta semana. Nós temos um entendimento que, inclusive, essa prisão injusta do Bolsonaro vai fazer com que se acelere. Estamos conversando com outros partidos. Eu sei que muita gente, às vezes, fica revoltada nas suas redes sociais, falando, mas esses caras no Congresso... Olha, vocês não têm noção do quanto é difícil, do quanto a gente luta. Só para vocês terem uma ideia, recentemente eu e o Marcel fomos processados pelo PT por motivos ridículos. O Marcel, porque sempre é um cara de muita força nas palavras, e eu, porque falei que o ex-presidiário era contrário à CPMI do INSS, e ele foi contrário mesmo, ninguém do PT assinou, e hoje é uma CPMI que eles tentam esvaziar, já trocaram integrantes, mas está trazendo um efeito muito importante. Então, eu quero dizer para vocês que nós vamos lutar muito essa semana pela pauta da anistia. Estamos fazendo contato imediato. Esse primeiro momento, a nossa vinda aqui era para dar uma força também para o Flávio, para o Carlos, para a dona Michele, para a família que está passando um período muito difícil. Era a gente poder reunir, conversarmos de forma estratégica sobre os próximos eventos. Então, não acreditem que não há um trabalho efetivo. Podem ter certeza que a gente está de manhã, de tarde, de noite, representando cada um de vocês, cada um do que vocês acreditam, todos aqueles que entendem da importância da gente ter o presidente Bolsonaro, não só fora da cadeia, mas elegível, e todo mundo sabe que este grande movimento também é porque ele é líder em várias pesquisas, e isso incomoda muita gente. Então, eu quero agradecer mais uma vez e passar a palavra aí para o nosso amigo Marcel, para que também faça suas considerações finais. Depois, Sandro, já que tu ficou aqui, tu encerra aí a nossa live. Vamos liberar o Sanderson aí, que tem o compromisso dele. Então, bem objetivo, essa semana é decisiva, nós precisamos do apoio de todos, anistia já, ampla, geral e restrita, vamos trabalhar forte, deputado por deputado. É importantíssimo que a gente tenha o apoio dos deputados do centro, A gente sabe que a oposição sozinha não tem votos suficiente, e é por isso que a gente precisa trabalhar muito essa aprovação para que ela seja possível, e precisa ser
logo. Aliás, já devia ter acontecido. Então, toda a minha solidariedade ao presidente Bolsonaro, à sua família. Estive ontem com o Flávio, né, com o Carlos também. A Michelle esteve hoje visitando o presidente, e também toda a minha solidariedade aos demais perseguidos políticos no Brasil hoje, que são tantos, e tanta gente que está sofrendo, que até é inacreditável que ainda não se resolveu a situação. Mas com muita fé em Deus e muito trabalho, a gente vai resolver essa questão o quanto antes. Um abraço a todos, boa noite, contem sempre comigo. Parabéns de novo, Zucco e Sanderson, pelo trabalho conjunto em Brasília. Tamo junto. Sanderson, suas considerações. Um abraço, obrigado pelo convite, Zucco, Van Hatten. A nossa missão aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados em especial, ela tem um foco: anistia ampla, geral e restrita. E depois do momento seguinte, claro, porque não dá para esquecer, essa turma dos abusadores vai ter que pagar por isso. Nós vamos ter que responsabilizar, quem sabe, né? Até no Senado, Van Hatten, buscar a responsabilização de todos esses abusos, porque olha o que essa gente está fazendo, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, todos, até os dois lá, que chamam os dois mudinhos do Bolsonaro, que não ajudam em nada, os dois ministros lá do STF, toda essa turma vai ter que pagar por isso. Porque, olha, Bolsonaro não sei como é que não morreu ainda, né? Porque um homem de 70 anos, cheio de doença, né? Foi perseguido 4 anos como presidente e agora já 3 anos como ex-presidente. Os caras não largam do pé dele. Aí agora vão pegar os filhos, tem mais 3 deputados federais, quantos deputados nossos já processados, quantos cidadãos comuns com bens bloqueados, sendo processados, gente que eu sei que teve que vender casa, gente humilde, teve que vender casa para pagar advogado para se livrar, e ainda assim está com tornozeleira até hoje, depois de 3 anos. Então é a anistia ampla, geral e restrita já, e a responsabilização de todos esses abusadores. Isso, para mim, é inegociável. Um abraço a todos. Vamos em frente. Obrigado, pessoal. Domingo que vem, uma nova live aí. Se tudo der certo, os 3 vão estar aqui de novo. Um grande abraço. Um abraço. Um beijo. Boa semana. Tamo junto. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Bandeira do Brasil, quando muitos já tinham desistido dela. Foi a voz de milhões de brasileiros que estavam cansados de corrupção, cansados de ver o Brasil ser saqueado, cansados de assistir ao projeto de poder da esquerda destruir o país. A prisão de Bolsonaro hoje é mais uma tentativa de calar o homem que enfrentou o sistema. Mas eu garanto, eles jamais vão conseguir calar tudo o que ele despertou. O amor pela pátria e o valor inegociável da liberdade seguem cada vez mais forte em cada um de nós. Somos a voz de um Brasil que tem coragem. Somos aqueles que não se intimidam. Somos aqueles que não se vendem. Somos aqueles que não se dobram. E podem ter certeza, somos muitos. Somos todos Bolsonaro. Foi a voz de milhões. Jair Bolsonaro levantou a bandeira do Brasil quando muitos já tinham desistido dela. Foi a voz de milhões de brasileiros que estavam cansados de corrupção, cansados de ver o Brasil ser saqueado, cansados de assistir ao projeto de poder da esquerda destruir o país. A prisão de Jair Bolsonaro hoje é mais uma tentativa de calar o homem que ousou enfrentar o sistema. Mas eu garanto, eles jamais vão conseguir calar tudo o que ele despertou. O amor pela pátria, o valor inegociável da liberdade, seguem cada vez mais fortes em cada um de nós. Somos a voz de um Brasil que tem coragem. Somos aqueles que não se intimidam. Somos aqueles que não se vendem. Somos aqueles que não se dobram. Somos muitos. Somos todos Jair Bolsonaro. Somos todos Bolsonaros. Somos todos Bolsonaro. Somos todos Bolsonaro. Somos todos Bolsonaro. Somos todos. Você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que ele está cuidando.
Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Não era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Para conduzir o meu marido, o nosso líder, a maior voz da direita no país, aquele homem que Deus levantou para cuidar da nossa nação, estava sendo conduzido até a Polícia Federal. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas nós estamos de pé, estamos resilientes, crendo em Deus, que tudo vai se resolver, porque Deus não perdeu o controle de nada. O sol da justiça vai brilhar no Brasil. É assim que nós cremos. Em 2018, quando aquela facada era para a morte, e o Senhor fez um milagre na vida dele. E nós cremos que nós estamos cumprindo uma missão. Eles quiseram calar a voz do meu marido em 2018, estão tentando calar a voz dele agora, mas ele levantou um exército. Ele deu voz a um exército de pessoas de bem da nossa nação, que se reergueram, que amam o Brasil, que entendem que a nação tem promessas do Senhor e que elas vão se cumprir. Nós entendemos que hoje nós estamos vivendo uma guerra espiritual. É o bem contra o mal. E nós não vamos retroceder, nós vamos continuar, nós vamos avançar. O inimigo não vai nos paralisar. Hoje cedo, quando eu tive a oportunidade de falar com ele, eu pedi para ele não desistir da Laura, eu pedi para ele não desistir de nós, para ele continuar firme, porque eu estarei aqui ao lado dele, junto com vocês que estão de pé, orando, intercedendo, para que tudo venha se resolver. E a gente tem que orar também pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. Hoje, dia 22, infelizmente, o ministro Alexandre de Moraes, ele age com simbologia. Quando multou o Partido Liberal, multou em 22 milhões. Hoje, dia 22, está sendo preso. Mas, Alexandre de Moraes, eu peço que Deus tenha misericórdia da sua vida. E que você venha se arrepender de todos os seus pecados. E que você venha largar, deixar a iniquidade de lado. Assim como Deus transformou Saulo em Paulo, eu sei que Deus vai transformar a sua vida. Eu abençoo a sua vida, abençoo a vida da sua esposa, dos seus filhos. E abençoo a todos aqueles que têm nos perseguido. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Muito obrigada, povo de bem. A verdade vai prevalecer. Aqueles que estão presos, injustiçados, eles vão ser livres. Deus vai restituir tudo que nós... Uma igreja, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não se deixe enganar pelo Grupo Globo, que é a imprensa oficial do ditador Alexandre de Moraes. Está aí o documento. A prisão de Bolsonaro foi decretada na sexta-feira, antes de qualquer questão de tornozeleira. Isso aqui é muito importante. Ele decreta a prisão de Bolsonaro antes de qualquer questão de tornozeleira. Porque o filho de Bolsonaro, Flávio, convocou uma vigília de oração, então isso era perigoso, isso é risco. E outra, isso é uma vergonha, porque manifestações pacíficas são garantidas pela Constituição, artigo 5º, inciso 16º. De madrugada, meia-noite, foi dado alerta que Bolsonaro sozinho tentou arrancar a tornozeleira. Ele é vigiado 24 horas pela Polícia Federal. Tanto é que foram lá, trocaram a tornozeleira e ele voltou a dormir. Então, não confundam, porque estão dizendo que Alexandre de Moraes decretou a prisão de Bolsonaro por causa de violação de tornozeleira eletrônica. Mentira! Isso foi uma segunda etapa. Ele, de fato, mandou prender Bolsonaro, cortina de fumaça, para poder tirar da mídia a questão do Banco Master. Roubaram bilhões, gente grande de Brasília está envolvida, e a mulher dele e os filhos dele são advogados desse ladrão e desse corrupto. Essa que é a verdade. Bolsonaro sozinho ia fugir de casa como? É um desespero do cara, de tamanha pressão que vem recebendo. Essas são verdades. Não adianta chorar e não adianta querer mudar para dizer que Alexandre de Moraes mandou prender Bolsonaro porque ele tentou arrancar a tornozeleira.
Tira a ordem de prisão, é de sexta-feira, tá aí mais uma vez para você. Vamos à verdade, porque a verdade é absoluta. Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe o Brasil. Por mais esse capítulo tenebroso da destruição da nossa democracia, com mais um ato de covardia contra um homem inocente, honesto, que fez o melhor pelo seu país e que, se tivesse fraco, com a imagem ruim, se estivesse mal pontuado em pesquisas eleitorais, eu não tenho dúvida que jamais estão fazendo com o maior líder da direita na América Latina, uma pessoa que não merece estar passando por tudo que está passando. E o que mais me deixou triste e indignado é o que eu estou lendo como suposto fundamento para que Alexandre de Moraes fizesse o que fez hoje com o presidente Bolsonaro. Jeremias 10:16. Ele é o criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Não tem uma alusão ou forças policiais para fazer qualquer tipo de manifestação que não seja pacífica e religiosa. O que o Alexandre de Moraes fez hoje foi criminalizar o direito sagrado constitucional de reunião, o direito sagrado constitucional do livre exercício da minha crença. O que ele está dizendo, escrito aqui nessa sentença, é que eu não posso orar pelo meu pai, que eu não posso orar pelo meu país, que eu não posso pedir a um padre para rezar um Pai Nosso em cima de um carro de som, porque isso seria um subterfúgio, uma fuga do Bolsonaro. Deixa eu falar uma coisa. Se o Bolsonaro quisesse fugir, ele nem voltado para o Brasil tinha. Esse processo forjado, esse jogo de cartas marcadas, combinado, que aconteceu numa turma do Supremo Tribunal Federal, todo mundo sabe, inclusive eles, que o Bolsonaro não fez absolutamente nada de errado. As provas dos autos falam a favor de Bolsonaro. O vídeo que ele grava após as eleições, com a célebre frase, vamos sentir saudade de nós. Isso é uma frase de quem vai ficar? Ou uma frase de quem vai se retirar naquele momento do jogo político? O vídeo que ele grava após as eleições, pedindo para que não houvesse nenhuma mobilização que causasse comoção social, que conforme a acusação da PGR, seria o motivo de ele ficar questionando as urnas, causando uma comoção social para causar uma espécie de insatisfação popular que gerasse uma revolta contra a decisão de o TSE declarar Lula presidente da República nas eleições de 22. O presidente Bolsonaro nomeando os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica a pedido do Lula na porta de casa, usando a tornozeleira. Bolsonaro recebeu a visita do deputado federal. Na tarde de ontem, antes da prisão, o ex-presidente acenou para moradores na porta de casa, usando a tornozeleira. Bolsonaro recebeu a visita do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL. Os dois conversaram sentados na área externa, nos fundos da casa. O deputado Nicolas usava o celular. Na decisão de agosto, quando decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro, Moraes determinou que visitantes não poderiam usar celular. Não interessa onde eu esteja. Não interessa a covardia que porventura façam comigo. Mas não posso fugir da minha responsabilidade. Não posso fugir da verdade. Não posso fugir da minha palavra para com vocês. E digo, estaria muito bem se estivesse do outro lado. Mas não estou. Estou do lado de Deus, pátria, família e liberdade. O Brasil é um país fantástico. Repito, ninguém tem o que nós temos. Quem tem uma biodiversidade como a nossa, terras agricultáveis como a nossa, belezas naturais, um povo amigo, vamos mudar o destino do Brasil. Brasil, acima de tudo!